Em meio à agitação da praça, um milionário cego é surpreendido por uma menina pobre que corrige seus cálculos com precisão. O vídeo viraliza, revelando que a criança estava certa e impediu um prejuízo milionário. Comovido, o empresário transforma sua vida e inicia com ela um projeto que muda o destino de muitos. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando. A manhã de terça-feira começou como qualquer outra para Eduardo Mendes. Aos 52 anos, ele ainda sentia o peso da escuridão que tomou conta de sua vida há 8 anos, quando o acidente de carro destruiu não apenas sua visão, mas também sua confiança. Sentado no banco traseiro de seu Mercedes-Benz, Eduardo ajustava nervosamente a bengala de madeira nobre com acabamento dourado. Um presente da falecida esposa, símbolo de uma elegância que ele já não conseguia ver refletida no espelho. Senhor Eduardo, chegamos à Praça da República, anunciou Carlos, seu motorista há quase uma década. A voz do homem carregava uma familiaridade reconfortante, mas Eduardo sabia que por trás dela havia piedade, algo que o consumia por dentro. Eduardo respirou fundo, sentindo o perfume caro de seu terno sob medida misturar-se com o aroma dos ipês floridos da praça. Mesmo sem enxergar, ele conseguia perceber o movimento ao seu redor. O barulho dos carros, as conversas dos transeuntes, o chilrear dos pássaros. Colocou o fone auricular e logo a voz de Marina, sua assistente pessoal, ecoou em seu ouvido. Eduardo, os números da incorporação do Jardim Europa estão na sua tela. Margem bruta de 42%, líquida de 28%, disse Marina, sua voz sempre eficiente e precisa. 28% líquida. Isso está correto? Eduardo questionou, caminhando lentamente pela calçada, com a bengala guiando seus passos. Seu império imobiliário havia sido construído com base em cálculos precisos, mas desde o acidente, ele dependia inteiramente de sua equipe. A sensação de vulnerabilidade o atormentava diariamente. Sim, considerando os custos de construção e marketing, Marina confirmou. O contrato pode ser fechado hoje mesmo. Eduardo parou próximo a um banco da praça, sentindo o sol da manhã aquecer seu rosto. A fragrância de pão fresco vinha de algum lugar próximo, misturada com o perfume suave de flores. Ele estava prestes a confirmar o negócio quando uma voz fina, mas segura, o interrompeu. Moço, acho que esse cálculo aí tá com um erro. Eduardo franziu o senho. A voz era de uma criança. Uma menina, pelo tom. Ele virou-se na direção da voz, tentando localizar de onde vinha. Com licença, Eduardo perguntou confuso. O senhor falou 28% de lucro líquido, né? Mas esqueceu das comissões dos corretores, que geralmente são 6% do valor de venda. E os impostos sobre a venda também não estavam no cálculo, disse a menina com naturalidade. Eduardo sentiu seu coração acelerar. Marina, do outro lado da linha, havia ficado em silêncio. Carlos, que observava a cena de longe, aproximou-se discretamente. Você entende de matemática financeira? Eduardo perguntou, sua voz traindo uma mistura de incredulidade e curiosidade. Um pouquinho. Minha mãe trabalha numa imobiliária às vezes, fazendo faxina. Eu fico sentada esperando ela terminar e escuto as conversas. Dos vendedores, explicou a menina. Eles sempre falam dessas contas. Eduardo engoliu em seco. Sua bengala tremeu ligeiramente em sua mão. E você acha que meu cálculo está errado? Se o senhor não considerou as comissões, os impostos sobre a venda, as taxas bancárias e a inflação acumulada do período de construção, então sim. O lucro real deve ser bem menor. O silêncio que se seguiu foi pesado. Eduardo sentia o suor formar-se em sua testa, apesar do clima ameno. Marina, ainda na linha, sussurrou. Eduardo, quem é essa criança? Marina, refaça os cálculos. Agora. Inclua tudo o que... Ela mencionou. Eduardo ordenou, sua voz mais tensa do que pretendia. Mas, Eduardo, nós já... Agora, Marina. Enquanto aguardava, Eduardo permaneceu de pé, tentando processar o que acabara de acontecer. Uma criança desconhecida havia questionado cálculos revisados por uma equipe de profissionais. O pior de tudo
era que ele tinha a terrível sensação de que ela poderia estar certa. "Qual é o seu nome?" perguntou Eduardo, tentando manter a voz calma. "Laura", respondeu a menina timidamente. "Laura da Silva." "Quantos anos você tem, Laura?" 10. 10 anos. Eduardo sentiu um aperto no peito. Quando tinha a idade dela, mal sabia fazer contas de multiplicação. E ali estava uma criança questionando projeções financeiras de milhões de reais. O fone auricular crepitou novamente. "Eduardo." A voz de Marina estava tensa. Ela está certa. O lucro líquido real seria de apenas 18%, não 28%. Se você tivesse fechado o contrato com as projeções erradas..." Eduardo sentiu suas pernas bambearem. Carlos imediatamente se aproximou para dar apoio. "Senhor, está tudo bem." 18%, Eduardo murmurou mais para si mesmo. "Não 28%. Ele se virou novamente em direção a Laura, mas conseguiu apenas balançar a cabeça atordoado. Uma diferença de 10 pontos percentuais em um empreendimento daquele porte significava uma diferença de quase 3 milhões de reais. 3 milhões que poderiam ter custado o emprego de dezenas de funcionários, comprometido futuros projetos e manchado irreversivelmente sua reputação no mercado. "Laura", Eduardo começou, mas sua voz falhou. Ele tentou novamente. Como uma criança de 10 anos pode saber disso?" "Eu presto atenção nas coisas", Laura respondeu simplesmente. "E gosto de números. Eles fazem sentido, sabe? Não mentem." Eduardo permaneceu imóvel, processando não apenas o erro evitado, mas também a profundidade daquela resposta. Números não mentem. Diferentemente das pessoas ao seu redor, que frequentemente o poupavam da verdade por pena, os números eram implacáveis em sua honestidade. Durante 8 longos anos desde o acidente, ele havia se acostumado com o tom condescendente das pessoas, com os "não se preocupe, Sr. Eduardo, e deixe que nós cuidamos disso." Sua mente voltou ao dia do acidente. Estava dirigindo tarde da noite, voltando de uma reunião importante, quando um caminhão furou o sinal vermelho. O último que se lembrava era do barulho ensurdecedor do metal se retorcendo. Quando acordou no hospital 3 dias depois, sua esposa havia partido, e sua visão nunca mais voltou. Desde então, ele havia construído muralhas ao redor de si mesmo, dependendo apenas de sua equipe de confiança. "Senhor Eduardo." Carlos tocou gentilmente seu braço, notando que o patrão estava perdido em pensamentos. "Quer que eu leve o senhor de volta ao carro?" "Não", Eduardo respondeu ainda atordoado. Ele respirou fundo, sentindo o aroma de café que vinha de alguma padaria próxima. "Laura ainda está aí?" "Estou", a menina confirmou, sua voz agora um pouco mais distante. Eduardo queria dizer algo, agradecê-la talvez, ou perguntar mais sobre como ela havia chegado àquela conclusão. Mas as palavras não vinham. Sua mente estava em turbilhão, processando não apenas o erro financeiro, mas também o golpe devastador em seu orgulho. Como um homem que construíra um império de 200 milhões baseado em precisão matemática havia sido salvo por uma criança de 10 anos. Do outro lado da praça, Roberto, o assistente de Marina, observava a cena com curiosidade. Sem perceber totalmente o que estava fazendo, ele ergueu discretamente seu celular e começou a filmar a interação. Havia algo fascinante naquela conversa entre o empresário mais respeitado da cidade e uma criança desconhecida. "Marina", Eduardo falou no fone, sua voz carregada de urgência, "cancele o contrato imediatamente. Não assine nada até revisarmos tudo." "Eduardo, mas o prazo vence às 5 da tarde. Se cancelarmos agora, perdemos 6 meses de trabalho", Marina argumentou preocupada. "Prefiro perder a oportunidade a perder 3 milhões por negligência", Eduardo respondeu. "E, Marina, investigue essa menina. Descubra quem ela é. Isso é incomum." "Por quê?" Eduardo hesitou. Como explicar que uma criança havia abalado toda sua confiança profissional? "Apenas faça o que estou pedindo", ele murmurou.
Laura observava Eduardo de longe, sentada no banco com sua sacola de frutas. Ela não entendia por que o homem elegante parecia tão perturbado. Para ela, a matemática era simples. Os números ou estavam certos ou errados. Roberto continuava filmando e, num impulso, postou o vídeo em suas redes sociais com uma legenda simples. Momento curioso. Uma criança corrige os cálculos de um empresário na praça. Em menos de 1 hora, o vídeo havia sido compartilhado dezenas de vezes. Em 2 horas, centenas. Ao final da tarde, já havia ultrapassado 50.000 visualizações. E naquela noite, quando Laura voltou para o pequeno barraco onde morava com a mãe desempregada, ela não fazia ideia de que se tornara uma sensação nas redes sociais. Muito menos imaginava que sua vida tranquila estava prestes a virar completamente de cabeça para baixo. Laura acordou com o barulho incessante de seu celular quebrado, vibrando sobre a mesa de plástico. Eram 6 da manhã de uma quinta-feira que começava igual a todas as outras em sua vida, com a preocupação estampada no rosto de sua mãe, Conceição, que já estava acordada há 2 horas, tentando esticar o dinheiro para o café da manhã. Filha, esse telefone não para de tocar, murmurou Conceição, seus 43 anos parecendo 60 devido às noites mal dormidas. Deve ser algum problema na operadora. Laura pegou o aparelho com as mãos trêmulas. A tela rachada mostrava dezenas de notificações de redes sociais. Sua conta havia sido criada meses antes por uma prima. O que ela viu a deixou completamente confusa. Centenas de mensagens, milhares de comentários e um número impossível de visualizações em um vídeo onde ela aparecia. Mãe, Laura chamou, sua voz quase um sussurro. Acho que aconteceu alguma coisa. Conceição se aproximou, ainda segurando a xícara de café ralo que seria seu único de jejum. Quando viu a tela, seus olhos se arregalaram. Meu Deus do céu, Laura, o que é isso tudo? Laura começou a ler. Você é um gênio. Essa menina é mais inteligente que muito economista por aí. Mas havia outras, bem menos gentis. Criança sem educação interrompendo adulto. Que falta de respeito. O estômago de Laura se revirou. Ela não conseguia entender como uma simples correção matemática havia se tornado aquele furacão de atenção. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo não havia conseguido dormir. Sentado em sua poltrona de couro, ainda vestindo a roupa do dia anterior, ele segurava uma xícara de café frio enquanto ouvia Marina relatar os resultados de sua investigação sobre Laura. Eduardo, descobri informações sobre a menina, Marina disse através do viva voz. Laura da Silva, 10 anos, filha de Conceição da Silva, de 43 anos. A mãe está desempregada há 6 meses, trabalha esporadicamente como faxineira. Elas moram em um barraco na comunidade do Vale. Eduardo fechou os punhos. Comunidade do Vale, uma das áreas mais carentes da cidade. Continue, ele pediu, sentindo um nó se formar em sua garganta. A menina estuda numa escola pública municipal. Sempre teve as melhores notas, mas... Eduardo, há algo mais. O vídeo viralizou completamente. Já passou de 500.000 visualizações e está sendo compartilhado em programas de televisão. Eduardo sentiu o sangue gelar. Programas de televisão? O programa matinal da TV Cidade já ligou 3 vezes pedindo entrevista. O repórter André Santos quer fazer uma reportagem sobre a menina prodígio que ensinou matemática a um milionário. Eduardo, eles descobriram onde ela mora. Eduardo se levantou bruscamente, derrubando a xícara no chão. O barulho da porcelana se estilhaçando ecoou pela sala. Eles foram até a casa dela. Chegaram lá às 5 da manhã com câmeras. A menina e a mãe estão sendo assediadas por jornalistas. Algumas pessoas estão criticando duramente a criança, dizendo que ela foi mal educada. Eduardo passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso da culpa. Aquela menina inocente estava sofrendo as consequências de um erro que não era seu. Marina, preciso ir até lá. Agora. Eduardo, não acho uma boa ideia. A imprensa... Não me importa com a imprensa. Uma criança está pagando por um erro que não cometeu. 2 horas depois, Carlos estacionava na entrada da comunidade do Vale. Eduardo nunca havia pisado em uma favela.
e caminhar pelas ruas estreitas com sua bengala foi desafiador e humilhante. O cheiro de comida misturado com o esgoto, o barulho das crianças brincando, tudo contrastava com o mundo silencioso onde ele vivia. Chegou até uma pequena construção, onde uma multidão se aglomerava. Reconheceu as vozes dos repórteres bombardeando alguém com perguntas. "Por favor, deixem a menina em paz", suplicava uma voz feminina. "Ela só tem 10 anos." "Dona Conceição, sua filha pretende seguir carreira em economia?", gritava um repórter. Eduardo se aproximou, sua bengala batendo no chão. Quando os jornalistas o viram, o alvoroço ficou maior. "É o empresário Eduardo Mendes. Senhor Eduardo, o que o trouxe aqui?" Eduardo levantou a mão pedindo silêncio. Sua voz saiu firme, mas carregada de emoção. "Vim pedir desculpas. Desculpas a Laura e a sua mãe pelo transtorno que minha equipe causou ao publicar aquele vídeo sem autorização. Uma criança não deveria estar passando por isso." Conceição se aproximou, carregando Laura pela mão. A menina estava visivelmente assustada, seus olhos vermelhos. "Senhor", Conceição disse, sua voz trêmula, "não sei o que fazer. Desde cedo tem gente batendo na nossa porta, tirando foto da minha filha." Eduardo se ajoelhou na altura de Laura, mesmo sem conseguir vê-la. "Laura, me desculpa. Você me ajudou ontem e acabei te prejudicando sem querer." "Eu só queria ajudar", Laura murmurou. "Os números estavam errados." "Você não fez nada errado", Eduardo assegurou, sentindo lágrimas formarem-se em seus olhos pela primeira vez em anos. "Eu que deveria ter protegido você." Os repórteres continuavam filmando, mas Eduardo não se importava mais. Levantou-se e se dirigiu às câmeras. "Peço a todos os veículos de comunicação que respeitem a privacidade desta família. Laura é uma criança de 10 anos que não pediu para estar no centro de uma polêmica criada por adultos irresponsáveis." Quando Eduardo finalmente voltou para casa, encontrou Marina o esperando com uma expressão grave. "Eduardo, o vídeo da sua visita à comunidade também viralizou. As redes sociais estão divididas entre quem te acha um herói e quem te acusa de estar usando a menina para marketing pessoal." Eduardo desabou em sua poltrona. "O que mais, Marina?" "Há grupos dizendo que tudo isso é teatro armado. Alguns questionam se a menina realmente tem a inteligência que demonstrou. E tem mais. 3 emissoras querem fazer programas especiais." Eduardo cerrou os punhos. "Recuse tudo e contrate segurança para proteger a família da Laura." "Já providenciei, mas há algo sobre a situação financeira delas. Conceição está devendo 3 meses de aluguel. Elas vivem de doações. A última refeição completa que Laura fez foi há 2 dias. Eduardo, elas estão passando fome." Eduardo imaginou a menina brilhante voltando para casa faminta. A imagem mental foi devastadora. Uma criança de 10 anos com fome enquanto ele vivia em um palacete. "Quero que transfira dinheiro para elas, imediatamente." "Eduardo, isso pode ser interpretado como... Não me importa. Uma criança está com fome enquanto discutimos relações públicas." Marina suspirou. "Isso provavelmente vazará para a imprensa. Vão dizer que você está tentando comprar o silêncio delas, ou que é apenas uma jogada de marketing." Eduardo se levantou, caminhando até a janela. Mesmo sem enxergar, conseguia sentir o calor do sol no rosto e ouvir os sons da cidade. Uma cidade onde crianças geniais passavam fome, enquanto empresários como ele viviam em palácios de vidro. "Então que digam o que quiserem. Prefiro ser acusado de tentar limpar minha imagem do que dormir, sabendo que deixei uma criança passar necessidade por minha causa." A culpa o consumia. Durante 8 anos, desde o acidente, ele havia se fechado em sua torre de marfim, cercado por pessoas que o tratavam com luvas de pelica. Havia perdido o contato com a realidade de milhões de brasileiros que lutavam para sobreviver. E agora, uma menina de 10 anos havia lhe dado uma lição não apenas de matemática, mas de humanidade. "Marina, quero que você também providencie alimentação para elas. Uma cesta básica completa, entregue discretamente. E veja se consegue pagar o aluguel em atraso." "Entendido."
Mais alguma coisa? Sim. Quero um relatório sobre a situação educacional da Laura. Qual escola ela frequenta, se há programas especiais para crianças com alta capacidade na região. Naquela mesma hora, na comunidade do Vale, Laura estava debaixo de uma mesa velha, tentando escapar do barulho de pessoas batendo na porta. O espaço apertado a fazia sentir-se segura, longe dos olhares curiosos. Laura, sai daí, filha. Conceição chamou, sua voz cansada. Vem comer alguma coisa. Laura emergiu, cabelos desgrenhados e olhos inchados. Não estou com fome, mãe. Era mentira. Ela estava morrendo de fome, mas sabia que a última fatia de pão deveria ser da mãe. Laura, minha filha. Conceição se ajoelhou segurando seu rosto magro. Esse povo não para de incomodar a gente. Você não pode nem sair no quintal. Laura abraçou a mãe com força. É culpa minha, mãe? Por ter falado com o homem elegante? Não, minha vida. Você só tentou ajudar. O problema são os adultos que transformaram isso num circo. Conceição suspirou, olhando pela fresta da cortina. Do lado de fora, ainda havia pessoas com câmeras esperando. Do lado de fora, uma nova confusão começou. Vozes se exaltavam, havia correrias. Laura e Conceição se entreolharam com medo. Mãe, eu tenho medo, Laura sussurrou. Eu também, minha filha, eu também. O que elas não sabiam era que aquele era apenas o começo de uma tempestade que mudaria suas vidas para sempre. Na manhã seguinte, Conceição acordou com o som de batidas violentas na porta. Não eram mais os repórteres educados dos dias anteriores. Agora eram golpes furiosos, acompanhados de gritos hostis que a fizeram tremer de medo. Sai daí, aproveitadora! Sabemos que você recebeu dinheiro do ricaço! Gritava uma voz masculina áspera. Sua filha é uma farsa. Vocês armaram tudo isso! Berrava outra pessoa. Conceição correu até Laura, que havia acordado sobressaltada e já chorava baixinho debaixo do lençol fino que as cobria. O vazamento da transferência bancária de Eduardo havia acontecido exatamente como Marina previu, mas de uma forma muito pior do que qualquer um poderia imaginar. Durante a madrugada, alguém havia hackeado as informações bancárias e divulgado nas redes sociais não apenas o valor transferido, R$50 mil, mas também uma versão distorcida dos fatos. A narrativa que se espalhava como fogo era de que tudo havia sido um golpe elaborado. Uma mãe ambiciosa usando a filha para extorquir dinheiro de um empresário vulnerável. Mãe, por que eles estão gritando com a gente? Laura perguntou entre soluços, agarrando-se ao braço magro de Conceição. Eu não sei, minha filha. Eu não entendo nada do que está acontecendo. A situação havia se tornado um pesadelo. Vizinhos, que antes os cumprimentavam, agora os olhavam com desconfiança e inveja. A notícia de que haviam recebido R$50 mil, uma fortuna para os padrões da comunidade, havia criado um ambiente hostil ao redor delas. Do lado de fora, as vozes continuavam. R$50 mil. Enquanto a gente aqui se matando de trabalhar, essas duas fazem teatro para ganhar dinheiro fácil. A menina nem é tão inteligente assim. Meu filho também sabe fazer conta. Conceição sentiu seu mundo desabar. Ela nem havia tocado no dinheiro ainda. Estava com medo de sacar, com medo de que fosse algum engano, com medo de que alguém pudesse acusá-la de roubo. E agora descobria que todos já sabiam, que todos os achavam culpados de algo que ela nem entendia direito. Enquanto isso, Eduardo estava em sua sala de reuniões, enfrentando a pior crise de sua carreira empresarial. Marina havia chegado com o rosto pálido e uma pasta cheia de print screens das redes sociais. Eduardo, a situação fugiu completamente do controle, Marina disse, sua voz tensa. O hackeamento das informações bancárias foi apenas o começo. Agora estão questionando todas as suas transações dos últimos anos. Há rumores de que você já fez, isso outras vezes, que tem um esquema de usar crianças pobres para marketing pessoal. Eduardo sentiu o sangue gelar. Isso é absurdo. Foi a primeira vez que... Eu sei, mas a internet não se importa com a verdade. Há pessoas criando teorias conspiratórias sobre você ser um aproveitador de menores. Outros dizendo
que sua empresa só contrata crianças para parecer socialmente responsável. Eduardo, recebemos 15 ligações de clientes cancelando contratos esta manhã. O empresário passou as mãos pelo rosto, sentindo o peso de uma pressão que não experimentava há anos. Sua empresa, construída ao longo de 3 décadas, estava sendo destruída por causa de um gesto de bondade mal interpretado. E tem mais, Marina continuou hesitante. A Receita Federal anunciou que vai investigar todas as suas movimentações financeiras dos últimos 5 anos. Eles querem saber se há um padrão de doações suspeitas para famílias carentes. Doações suspeitas? Eduardo explodiu. Eu tentei ajudar uma criança que estava passando fome. Eu sei, mas agora estão pintando isso como lavagem de dinheiro, evasão fiscal, ou pior ainda, como pagamento para manter a família quieta sobre algum suposto crime que você teria cometido. Eduardo se levantou bruscamente, sua bengala tremendo em suas mãos. Isso é uma caça às bruxas. Eu não fiz nada além de tentar corrigir um erro meu. Eduardo, há algo mais que você precisa saber. A família da Laura, eles estão sendo ameaçados, não apenas por jornalistas, mas por pessoas da própria comunidade. Há relatos de que atiraram pedras na casa delas durante a madrugada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo imaginou Laura, uma criança de 10 anos que só havia tentado ajudar, sendo aterrorizada em sua própria casa por pessoas que deveriam protegê-la. Meu Deus, ele murmurou. O que eu fiz? Na comunidade do Vale, a situação havia se tornado insuportável. Conceição havia trancado todas as janelas e portas, mas isso não impedia que os gritos chegassem até elas. Laura estava com febre, uma mistura de estresse, medo e desnutrição que havia debilitado seu pequeno corpo. Mãe, eu quero que isso pare, Laura disse entre tremores, enrolada no único cobertor que possuíam. Eu quero voltar a ser invisível. O coração de Conceição se despedaçou. Sua filha, que sempre foi uma criança alegre e curiosa, agora queria ser invisível. A atenção que deveria tê-las ajudado havia se transformado em uma maldição. Escuta, Laura, Conceição disse, sentando-se na beirada da cama improvisada. Vamos sair daqui. Vamos para a casa da sua tia no interior. E a escola, mãe? Esqueça a escola por enquanto. Primeiro a gente precisa ficar segura. Mas quando Conceição tentou abrir a porta para sair, descobriu que havia pessoas bloqueando a saída. Não eram mais apenas curiosos ou repórteres. Eram vizinhos revoltados que exigiam sua parte dos R$ 50.000. Conceição, abre essa porta, gritava Dona Maria, uma vizinha que sempre havia sido amiga. Se vocês ficaram ricas às nossas custas, a gente também tem direito. Vocês moravam aqui fingindo que eram pobres. Igual a gente, acusava seu João do barraco ao lado. Quantos outros ricaços vocês enganaram? Laura começou a chorar descontroladamente. Ela não conseguia entender como sua tentativa de ajudar um homem com seus cálculos havia se transformado naquele pesadelo. Tudo o que ela havia feito foi notar que alguns números não batiam, algo que para ela era tão natural quanto respirar. Mãe, eu não queria que isso acontecesse, ela soluçava. Eu só queria ajudar, porque todo mundo está bravo com a gente. Conceição abraçou a filha, mas ela mesma não tinha respostas. Como explicar para uma criança de 10 anos que o mundo adulto era cruel e injusto? Como dizer que as pessoas preferiam acreditar em mentiras sensacionais do que na simples verdade? O telefone quebrado de Laura começou a tocar incessantemente. Eram ligações de números desconhecidos, alguns oferecendo dinheiro para entrevistas, outros fazendo ameaças. Conceição finalmente desligou o aparelho, mas isso não diminuiu o barulho do lado de fora. Naquele momento, Eduardo estava no telefone com Marina, tentando encontrar uma solução. Marina, preciso tirar elas de lá. Agora. Eduardo, qualquer movimento seu será interpretado como admissão de culpa. Se você mandar seguranças buscá-las, vão dizer que está sequestrando testemunhas. Se você não fizer nada, vão dizer que abandonou a menina depois de usá-la. Então eu estou num beco sem saída? Pior do que isso, recebi uma ligação do Conselho Tutelar. Eles vão investigar se Conceição é uma mãe adequada.
O argumento é que ela expôs a filha menor a situações de risco para obter vantagem financeira. Eduardo sentiu suas pernas fraquejarem. Eles vão tirar Laura da mãe. É uma possibilidade real. Há pessoas online pedindo a abertura de um inquérito por exposição de menor e exploração infantil. Eduardo, eles estão usando a situação para atacar tanto você quanto ela. Isso não pode estar acontecendo. Uma criança corrigiu meu cálculo numa praça. Como isso virou uma guerra? Porque vivemos numa era onde a verdade importa menos do que a narrativa mais interessante. E a narrativa de empresário milionário explora criança pobre vende mais do que empresário agradece ajuda de menina inteligente. Eduardo desabou em sua cadeira, sentindo o peso esmagador de uma situação que havia fugido completamente de seu controle. Tudo o que ele havia tentado fazer para ajudar Laura estava, na verdade, destruindo a vida dela. Do outro lado da cidade, Laura havia parado de chorar. Não por ter se acalmado, mas por pura exaustão. Deitada no colo da mãe, ela murmurava baixinho: "Mãe, eu nunca mais vou falar com nenhum adulto desconhecido. Nunca mais." Conceição sentiu lágrimas rolarem por seu rosto. Sua filha, que sempre havia sido corajosa e comunicativa, estava se fechando para o mundo. O brilhantismo natural de Laura estava sendo sufocado pelo medo e pela desilusão. E o pior de tudo era que do lado de fora o barulho não parava. Na verdade, parecia estar ficando mais alto e mais agressivo a cada minuto que passava. Laura olhou para a mãe com os olhos arregalados de terror puro. Do lado de fora, os gritos ficaram ainda mais altos e alguém havia começado a bater na porta com algo pesado. "Conceição, você está me ouvindo?" Eduardo perguntou, sua voz tensa. Do outro lado da linha, ele podia ouvir claramente o barulho da multidão e as batidas na porta. Eu estou com medo, senhor Eduardo," Conceição respondeu entre lágrimas. "Eles querem quebrar nossa porta. Minha filha está apavorada." Eduardo fechou os punhos. "Escute bem, Conceição. Em 15 minutos, uma van preta vai parar na rua de trás da sua casa. Carlos, meu motorista, vai estar dirigindo. Peguem apenas o essencial e saiam por trás, silenciosamente. Mas, senhor, se alguém nos vir fugindo com o senhor, isso não vai piorar ainda mais?" A pergunta de Conceição atingiu Eduardo como uma punhalada. Ela estava certa. Qualquer movimento dele seria interpretado como confirmação das teorias conspiratórias que circulavam na internet. Mas deixá-las ali significaria colocar uma criança em perigo real. "Conceição, não importa mais o que vão pensar de mim. Vocês duas correm risco de vida. É isso que importa agora." Do lado de fora, a situação havia se tornado caótica. Um grupo de moradores havia se juntado aos jornalistas, criando duas facções: os que apoiavam Laura e os que a acusavam de ser uma farsa. "Deixa a menina em paz, bando de invejoso!" gritava uma mulher. "Farsa! Tudo armado!" rebatia outra voz. R$50.000 e a gente aqui passando necessidade, berrava um homem. Laura estava encolhida no canto mais distante da casa, tapando os ouvidos e balançando o corpo, um movimento que havia desenvolvido para se acalmar. "Mãe, por que as pessoas ficaram más?" ela perguntou com a voz quebrada. "Eu só falei que o cálculo estava errado." "Por quê? Isso é tão ruim?" Conceição se ajoelhou ao lado da filha, tentando transmitir uma calma que não sentia. "As pessoas ficam cegas quando acham que alguém tem algo que elas querem, minha filha. Não é sua culpa." Naquele momento, o som de vidro se quebrando ecoou pela casa. Alguém havia atirado uma pedra na única janela do quarto. Conceição puxou Laura para longe dos cacos, sentindo o pânico tomar conta completamente. "Pronto, agora eles estão quebrando nossa casa," Conceição disse ao telefone, sua voz histérica. "Senhor Eduardo, eu aceito sua ajuda, mas se algo acontecer com minha filha por causa disso..." "Nada vai acontecer," Eduardo interrompeu, embora ele mesmo não tivesse certeza absoluta. "Carlos já está a caminho. Fiquem no chão, longe das janelas." Enquanto isso, do outro lado da cidade, Eduardo enfrentava sua própria tempestade. Marina havia chegado com notícias ainda piores.
Eduardo, a situação na empresa ficou insustentável. O conselho quer sua renúncia. Eduardo sentiu o chão desabar. Renúncia? Por quê? Os contratos cancelados já somam 15 milhões em perdas. Os bancos estão reavaliando os financiamentos de nossos projetos. E o pior, há rumores de que a Polícia Federal vai abrir um inquérito para investigar suposta lavagem de dinheiro através de doações falsas. Marina, isso é absurdo. Foi uma transferência única, por compaixão. Eu sei, mas eles estão pintando um quadro onde você supostamente fazia isso há anos. Encontraram algumas doações antigas suas para instituições beneficentes e estão questionando todas elas. Eduardo, eles estão construindo um caso contra você. Eduardo desabou em sua cadeira. Em uma semana, ele havia passado de empresário respeitado a suspeito de crimes federais. Tudo por ter tentado ajudar uma criança. E tem mais, Marina continuou hesitante. Sua ex-cunhada Patrícia deu uma entrevista para a TV dizendo que você sempre foi estranho com crianças e que ela sempre desconfiou de você. Ela está insinuando coisas terríveis, Eduardo. O sangue de Eduardo gelou. Patrícia sempre o odiara, desde os tempos em que era casado com sua irmã. Ela havia encontrado a oportunidade perfeita para destruí-lo publicamente. Que tipo de coisas ela está insinuando? Que você pode ter tendências inadequadas com menores, que suas doações eram, na verdade, pagamentos para manter crianças e famílias quietas sobre supostos abusos. Eduardo sentiu náuseas. Isso é monstruoso. Como ela pode inventar algo assim? Porque ela sabe que numa situação como esta, a mentira se espalha mais rápido que a verdade. Eduardo, você precisa de um advogado criminalista. Agora. Na comunidade do Vale, Carlos havia chegado com a van, mas a situação estava pior do que Eduardo imaginava. A pequena rua estava bloqueada por carros de reportagem e pela multidão. Não havia como chegar até a parte de trás da casa sem ser visto. Carlos ligou para Eduardo. Senhor, é impossível. Tem gente por todos os lados. Se eu tentar pegar elas, vai virar um espetáculo ainda maior. Do outro lado da linha, Eduardo ouvia Conceição chorando e Laura gritando de terror. Alguém havia começado a chutar a porta da frente e a madeira frágil estava cedendo. Carlos, não importa o espetáculo. Entre lá e tire elas. Agora. Mas quando Carlos desceu da van, foi imediatamente reconhecido pelos jornalistas. É o motorista do empresário, gritou alguém. Eduardo Mendes mandou buscar elas. As câmeras se voltaram para Carlos, que tentava abrir caminho entre a multidão. Saiam da frente, ele gritava, mas havia gente demais. Dentro da casa, a porta da frente finalmente cedeu. 3 homens entraram, seguidos por câmeras de televisão. Conceição se jogou na frente de Laura, tentando protegê-la. Saiam da minha casa, ela gritava desesperada. Vocês não têm direito de entrar aqui. Cadê o dinheiro? Perguntou um dos homens claramente alterado. Cadê os 50 mil? Eu não peguei nada ainda. O dinheiro está no banco. Conceição respondeu tremendo. Mentira! Vocês já gastaram tudo e agora fazem papel de vítimas. Laura estava completamente em pânico, gritando e chorando incontrolavelmente. As câmeras filmavam tudo. Uma criança de 10 anos sendo aterrorizada em sua própria casa por adultos furiosos. Carlos finalmente conseguiu chegar até eles, mas a essa altura havia pelo menos 20 pessoas dentro do pequeno barraco. Saiam todos daí! Ele berrou, tentando impor sua autoridade. Olha o capanga do ricaço! Gritou alguém. Veio buscar as cúmplices. A situação havia se tornado um caos total. Carlos conseguiu pegar Laura no colo e Conceição pela mão, mas ao saírem da casa, foram recebidos por uma multidão ainda maior. Flashes de câmeras explodiam de todos os lados. Perguntas eram gritadas e algumas pessoas tentavam bloquear o caminho até a van. Laura! Laura! O que você tem a dizer sobre o dinheiro? Gritavam os repórteres para uma criança que mal conseguia respirar de tanto chorar. Conceição, é verdade que vocês planejaram tudo isso? Perguntavam para uma mãe que estava claramente em estado de choque. Carlos forçou o caminho até a van, colocou Laura e Conceição no banco de trás e acelerou.
Mas, enquanto se afastavam, foram seguidos por pelo menos 5 carros de reportagem. Mãe, eu quero morrer, Laura murmurou, encolhida no banco. Eu quero que tudo isso pare, eu quero morrer. Conceição sentiu seu coração se despedaçar. Sua filha de 10 anos estava falando em morte, algo que deveria estar muito longe da realidade de qualquer criança. Não fala isso, minha vida, não fala isso nunca mais. Mas Laura havia se fechado completamente. Não respondia mais, não olhava mais, apenas se balançava repetitivamente, perdida em seu próprio mundo de terror e incompreensão. Carlos olhou pelo retrovisor e viu que estavam sendo seguidos. Pior ainda, helicópteros de emissoras de TV haviam aparecido no céu, filmando a van de cima. Para onde, senhor? Carlos perguntou ao telefone. Eduardo estava em pânico total. Não sei, Carlos. Se trouxer elas para minha casa, vão dizer que estou sequestrando elas. Se levar para um hotel, vão dizer que estou escondendo provas. Não sei mais o que fazer. E enquanto a van fugia pelas ruas da cidade, seguida por repórteres terrestres e aéreos, uma criança, de 10 anos que só havia tentado corrigir um cálculo matemático, estava tendo sua infância completamente destruída diante dos olhos de milhões de brasileiros. No banco de trás, Conceição tentava cobrir Laura, mas a menina estava em estado catatônico. Seus olhos estavam abertos, mas ela não reagia a nada. Laura, minha filha, fala comigo, Conceição suplicava, mas não havia resposta. Carlos, vá para o hospital. Eduardo decidiu pelo telefone. Laura precisa de atendimento médico. Senhor, se levarmos ela para o hospital vai virar um circo ainda maior, Carlos advertiu. Conceição sentiu um novo medo. Senhor Eduardo, se minha filha for internada, eles podem usar isso para dizer que eu sou uma mãe negligente. O conselho tutelar pode tirar ela de mim. Eduardo sabia que ela estava certa. Qualquer sinal de fragilidade seria usado contra eles. Naquele momento, o telefone tocou. Era Marina. Eduardo, acabaram de anunciar na TV que a Polícia Federal vai pedir sua prisão preventiva amanhã. As acusações incluem lavagem de dinheiro. Prisão preventiva? Por ajudar uma criança? Eles estão construindo um caso onde você seria líder de uma rede de exploração infantil. Eduardo desligou, derrotado. Em uma semana, havia perdido tudo. Mas o pior era saber que Laura continuaria sofrendo. Na van, Laura havia parado de balançar. O silêncio foi ainda mais assustador. Conceição percebeu que sua filha havia se desligado da realidade. A van de Carlos havia conseguido chegar ao hospital particular da Zona Sul, mas a situação lá era ainda pior do que nas ruas. Dezenas de repórteres já aguardavam na entrada e helicópteros circulavam sobre o prédio. Alguém havia vazado o destino deles antes mesmo que chegassem. Senhor Eduardo, Carlos disse pelo telefone, é impossível entrar. Tem uma multidão na porta do hospital. Se eu descer com Laura nesse estado, vão filmar ela, sendo carregada desmaiada. Isso vai acabar com ela. Eduardo estava em desespero total. Laura precisava de atendimento médico urgente, mas qualquer movimento seria transformado em espetáculo. Do outro lado da linha, ele podia ouvir Conceição chorando baixinho e tentando fazer Laura reagir. Laura, minha filha, por favor, abre os olhinhos. Fala com a mamãe. Conceição suplicava, mas a menina permanecia imóvel, com os olhos abertos, mas completamente ausente. Carlos, dê meia volta. Vá para a casa do Dr. Roberto. Ligue para ele e diga que é uma emergência médica. Talvez ele possa atender Laura em casa. Senhor, mas se formos para a casa de um médico amigo seu, vão dizer que vocês estão combinando uma versão falsa dos fatos, que estão forjando um laudo médico. Eduardo passou as mãos pelo rosto, sentindo que cada tentativa de ajudar só piorava a situação. Então, o que você sugere, Carlos? Que deixemos uma criança morrer para proteger nossa reputação? Não, senhor. Estou apenas avisando que qualquer coisa que fizermos será usada contra nós. Naquele momento, o telefone de Eduardo tocou novamente. Era um número desconhecido. Eduardo Mendes? Perguntou uma voz masculina áspera. Quem está falando? Aqui é delegado federal Marcos Silva. Senhor, Mendes, estou informando que a Polícia Federal
expediu um mandado de prisão preventiva contra o senhor. Recomendo que se apresente voluntariamente dentro de 2 horas. Caso contrário, iniciaremos uma operação de busca. Eduardo sentiu o sangue gelar nas veias. Delegado, posso saber de que exatamente estou sendo acusado? Formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro, corrupção de menor e aliciamento. O senhor tem 2 horas. A linha ficou muda. Eduardo desabou em sua poltrona, sabendo que sua vida havia acabado. Em 1 semana, ele havia passado de empresário respeitado a criminoso procurado pela Polícia Federal. Marina entrou em sua sala com uma expressão desesperada. Eduardo, você ouviu as notícias? O delegado acabou de me ligar. Tenho 2 horas para me entregar. Há algo mais que você precisa saber. O Conselho Tutelar já está a caminho para buscar Laura. Eles receberam uma denúncia anônima de que Conceição está negligenciando os cuidados médicos da filha para proteger você. Eduardo sentiu que ia desmaiar. Isso significa que Laura vai ser separada da mãe? Eduardo, eles vão colocar ela numa instituição de menores enquanto investigam o caso. Uma criança traumatizada, numa instituição lotada, longe da única pessoa que ela tem no mundo. Não, Eduardo murmurou. Isso não pode acontecer. Não posso deixar isso acontecer. Na van, Conceição havia percebido que algo grave estava acontecendo quando viu carros da Polícia Civil se aproximando. Carlos tentava manobrar para evitá-los, mas as ruas estavam cada vez mais congestionadas com veículos de imprensa e curiosos. Carlos, o que está acontecendo? Conceição perguntou, apertando Laura contra o peito. Senhora, parece que o Conselho Tutelar está vindo buscar a menina. Carlos respondeu, sua voz tensa. Buscar ela por quê? Eu não fiz nada de errado. Eu só estou tentando proteger minha filha. Conceição abraçou Laura ainda mais forte, mas a menina permanecia inerte. Era como se ela houvesse saído completamente de seu próprio corpo, deixando apenas uma casca vazia. Mãe, Laura murmurou pela primeira vez em horas, mas sua voz saiu estranha, distante. Laura, minha filha, você está ouvindo a mamãe? Mãe, por que todo mundo quer nos machucar? O que nós fizemos de tão ruim? Conceição começou a chorar descontroladamente. Como explicar para uma criança de 10 anos que o mundo era injusto, que as pessoas podiam ser cruéis sem motivo, que às vezes fazer o certo resultava no pior castigo possível? Nós não fizemos nada de errado, minha vida. As pessoas que estão erradas, não nós. Então, por que elas estão vencendo? Por que nós estamos fugindo? A pergunta de Laura foi como uma lâmina no coração de Conceição. Como explicar que, às vezes, os inocentes pagam pelos erros dos outros? Que o mundo nem sempre é justo com quem mais merece bondade? Naquele momento, Carlos recebeu uma ligação de Eduardo. Carlos, mudança de planos. Não vão para lugar nenhum. Venham para minha casa, agora. Senhor Eduardo, mas o senhor não disse que isso seria interpretado como... Não me importa mais com interpretações, Carlos. Em 2 horas eu... Vou ser preso. Antes disso acontecer, eu preciso garantir que Laura esteja segura. E como o senhor pretende fazer isso? Não sei ainda, mas preciso tentar. Traga elas aqui. Carlos desligou e olhou pelo retrovisor. Conceição o encarava com olhos vermelhos de tanto chorar, segurando Laura como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Senhora, vamos para a casa do senhor Eduardo. E se nos prenderem lá? E se separarem eu e a Laura? Não sei, senhora, mas acho que é melhor estarmos todos juntos quando isso acontecer do que separados e perdidos. A viagem até a casa de Eduardo foi como um pesadelo. Eles eram seguidos por uma caravana de repórteres curiosos e agora também por viaturas policiais. O que havia começado como uma simples correção de cálculo matemático havia virado uma perseguição digna de filme de ação. Quando chegaram ao portão da mansão de Eduardo, a situação estava completamente fora de controle. Centenas de pessoas se aglomeravam na rua, gritando palavras de ordem contraditórias. Alguns defendiam Eduardo e Laura, outros os atacavam ferozmente. "Liberdade para Laura!" gritavam uns. "Prendam os criminosos!" berrava outros. "Justiça para as crianças!" era o coro geral,
mas ninguém sabia exatamente qual justiça estavam pedindo. Carlos conseguiu entrar no portão eletrônico, mas não antes de serem bombardeados por flashes de câmeras e gritos ensurdecedores. Laura, que havia mostrado sinais de melhora na van, voltou ao estado catatônico assim que ouviu a multidão. Eduardo estava esperando na entrada da casa, amparado por Marina. Quando viu Laura sendo carregada por Carlos, uma menina de 10 anos completamente destruída psicologicamente, ele sentiu que havia atingido o fundo do poço. "Meu Deus", ele murmurou. "O que eu fiz com vocês?" Conceição olhou para Eduardo com uma expressão que misturava desespero, raiva e súplica. "Senhor Eduardo, o senhor prometeu que ia nos ajudar. Mas a cada dia que passa, nossa vida fica pior. Minha filha está assim por causa dessa confusão toda. Como o senhor vai consertar isso?" Eduardo não tinha resposta. Pela primeira vez na vida, o homem que sempre soube resolver problemas com lógica e dinheiro estava completamente perdido. E o tempo estava se esgotando. Em menos de 2 horas, ele seria preso. E Laura seria entregue ao conselho tutelar. "Conceição", ele disse, sua voz quebrada. "Eu não sei como consertar, mas prometo que vou tentar até o último segundo." Do lado de fora, a multidão ficava cada vez mais agitada. E o pior de tudo era que, no meio de todo aquele caos, uma criança de 10 anos estava pagando o preço mais alto por um gesto de bondade que deveria ter sido simples. Marina se aproximou com seu telefone, o rosto pálido. Eduardo acabaram de divulgar na internet um vídeo editado da Laura. Eles cortaram de forma que parece que ela está sendo sequestrada. O vídeo já tem 2 milhões de visualizações. Eduardo se sentou pesadamente. 2 milhões de pessoas vendo uma mentira. Pior ainda, os comentários estão divididos entre pessoas pedindo sua prisão e outras criando teorias de que Laura é uma atriz contratada. Conceição sentiu suas pernas fraquejarem. "Uma atriz? Minha filha tem 10 anos. Laura, deitada no sofá, começou a murmurar. Os números não mentem, mas as pessoas mentem sobre os números. Eduardo se ajoelhou ao lado dela. "Laura, você consegue me ouvir? Senhor Eduardo, eu só queria ajudar com o cálculo, porque todo mundo ficou bravo." O coração de Eduardo se despedaçou. "Você não errou nada, Laura. As pessoas que estão erradas. Então por que elas estão ganhando?" A pergunta ecoou pela sala. Eduardo não tinha resposta. Naquele momento, o interfone tocou. Marina atendeu e seu rosto ficou pálido. "Eduardo, são agentes do Conselho Tutelar. Eles estão aqui para buscar Laura." "Não!" Conceição gritou, agarrando a filha. "Eles não vão tirar minha filha de mim." Laura olhou para a mãe com lágrimas. "Mãe, eles vão me levar para longe de você?" Eduardo sabia que a resistência seria inútil. Os agentes tinham o poder da lei do seu lado. "Conceição, deixe que eu fale com eles. Talvez eu consiga negociar alguma coisa." "Negociar o quê? A vida da minha filha?" Do lado de fora, as sirenes da Polícia Federal começaram a soar. O tempo havia acabado. Eduardo seria preso e Laura seria levada para uma instituição. A menina que só havia tentado corrigir um erro matemático estava prestes a ser separada da mãe, enquanto o homem que tentara ajudá-la seria preso como criminoso. Os agentes da Polícia Federal não esperaram nem mesmo que Eduardo terminasse de se despedir. Às 8 da manhã, em ponto, eles arrombaram o portão de sua casa com uma operação que parecia mais apropriada para capturar um traficante internacional do que um empresário acusado de ajudar uma criança. "Eduardo Mendes está preso", anunciou o delegado Marcos Silva, exibindo as algemas de metal como troféus. "Tem o direito de permanecer calado. Qualquer coisa que disser poderá ser usada contra você." Eduardo nem tentou resistir. Quando as algemas se fecharam em seus pulsos, ele sentiu que sua vida havia chegado ao fim. Aos 52 anos, cego, ele seria jogado numa prisão como um criminoso comum. "Posso ao menos me despedir da menina?" Eduardo pediu, sua voz quebrada. "Não há tempo para isso", respondeu o delegado friamente. "E além do mais, considerando as acusações de aliciamento, é melhor que você se mantenha longe dela." No mesmo instante, pela porta dos fundos,
entravam os agentes do Conselho Tutelar. A coordenação entre os dois órgãos não era coincidência. Tudo havia sido planejado para acontecer simultaneamente, criando o máximo de impacto midiático possível. Laura estava encolhida no sofá quando viu os uniformes se aproximando. Seu pequeno corpo começou a tremer violentamente e ela se agarrou às pernas de Conceição com desespero. Mãe, não deixa eles me levarem. Por favor, eu prometo que nunca mais vou falar com ninguém. Eu prometo que vou ficar quietinha. Conceição abraçou a filha com força, mas sabia que era inútil. Os agentes tinham uma ordem judicial, e qualquer resistência só pioraria a situação. Laura da Silva? Perguntou a assistente social Márcia Santos, uma mulher de meia-idade com expressão severa. Você vai vir conosco. É para seu próprio bem. Não! Laura gritou, se escondendo atrás da mãe. Eu não quero ir. Eu não fiz nada de errado. Ninguém disse que você fez algo errado, Márcia respondeu com uma falsa gentileza. Mas sua mãe não está conseguindo cuidar adequadamente de você. Precisa de ajuda. Conceição sentiu uma fúria crescer em seu peito. Como assim não estou conseguindo cuidar da minha filha? Eu sempre cuidei dela, sempre. Senhora Conceição, a criança está claramente traumatizada. Ela precisa de atendimento psicológico especializado, algo que você não pode oferecer. Então me ajudem a conseguir esse atendimento, porque tem que tirar ela de mim. A pergunta de Conceição ecoou pela sala, mas ninguém respondeu. A verdade era que separar Laura da mãe criaria um espetáculo maior, alimentaria mais a curiosidade pública, geraria mais audiência para os telejornais. Eduardo, que estava sendo levado pelos federais, conseguiu ouvir os gritos de Laura sendo separada da mãe. O som partiu seu coração como uma lâmina. Por favor, ele implorou ao delegado. Deixem que elas fiquem juntas, a menina já sofreu demais. Senhor Mendes, você está sendo preso por crimes contra menores. Sua opinião sobre o bem-estar desta criança não é relevante. Do lado de fora, as câmeras captavam tudo. Eduardo sendo colocado na viatura da Polícia Federal, algemado e com a cabeça baixa. Laura sendo carregada à força pelos agentes do Conselho Tutelar, gritando e se debatendo como um animal ferido. Conceição caindo de joelhos no chão, impotente para proteger sua filha. As imagens correram o mundo em questão de minutos, mas, dependendo do veículo de comunicação, recebiam interpretações completamente diferentes. Para alguns era a imagem de uma injustiça terrível sendo cometida contra inocentes. Para outros, era a justiça finalmente sendo feita contra aproveitadores que haviam enganado o país inteiro. Na van do Conselho Tutelar, Laura havia entrado em pânico total. Ela gritava, chutava, tentava abrir as portas, suplicava para ser levada de volta para a mãe. Márcia Santos tentava acalmá-la com remédios calmantes, mas Laura se recusava a tomar qualquer coisa. Onde vocês vão me levar? Laura perguntou entre soluços. Para um lugar seguro, onde você vai receber cuidados adequados. Eu quero minha mãe. Eu quero minha mãe. Sua mãe também precisa de ajuda, Laura. Vocês vão se reencontrar quando ela estiver melhor. Era mentira, e Laura sabia disso. Mesmo com apenas 10 anos, ela era inteligente demais para acreditar em falsas promessas. Ela entendia que havia sido separada da mãe por causa do dinheiro, por causa da confusão que se criou, por causa de adultos que transformaram sua tentativa de ajudar em um circo de horrores. Na viatura, Eduardo estava em silêncio. Cada barulho era um lembrete de que sua vida havia acabado. Mas o que mais o atormentava era saber que Laura estava sofrendo por culpa dele. Delegado, qual é exatamente a evidência contra mim? Além da transferência bancária, o delegado hesitou. Há um padrão em suas doações que sugere algo além de filantropia. Que tipo de padrão? Sempre para famílias com crianças, sempre valores altos, sempre seguidas de encontros pessoais. Eduardo sentiu revolta. Eu sempre doei para famílias necessitadas, e claro que encontrava as famílias. Queria conhecer quem estava ajudando. Quando se juntam essas informações, forma-se um quadro suspeito. Quadro suspeito de bondade, de tentar ajudar quem precisa?
de usar sua posição para se aproximar inadequadamente de menores. Eduardo sentiu náuseas. Como vocês transformam caridade em crime? Na verdade, Eduardo sabia que não eram os fatos. Era a pressão da mídia, da necessidade de encontrar um culpado. Ele havia se tornado o bode expiatório perfeito. Enquanto isso, Laura estava sendo levada para o Lar Santa Esperança, uma instituição de menores na periferia da cidade. O lugar era limpo e organizado, mas frio como um hospital. Havia outras crianças lá, mas todas pareciam ter perdido algo essencial de sua humanidade: o brilho nos olhos, a esperança no futuro. Laura, disse Márcia Santos, esta vai ser sua casa temporária. As outras crianças vão te ajudar a se adaptar. Eu não quero me adaptar. Eu quero ir embora. Isso não é possível agora. Sua mãe precisa primeiro provar que pode cuidar adequadamente de você. Como ela vai provar isso se vocês não deixarem ela tentar? A pergunta de Laura deixou Márcia sem resposta. A lógica cruel do sistema era exatamente essa. Primeiro separavam as famílias, depois exigiam que provassem ser capazes de ficar juntas. Naquela noite, Eduardo estava numa cela da Polícia Federal, deitado em uma cama de concreto, ouvindo os ruídos da prisão. Do outro lado da cidade, Laura estava numa cama de solteiro numa instituição, cercada de crianças desconhecidas, chorando baixinho para não incomodar ninguém. Conceição estava sozinha em sua casa vazia, segurando o único brinquedo que Laura havia esquecido, um urso de pelúcia surrado que ela ganhara aos 5 anos. 3 pessoas, que uma semana antes eram desconhecidas umas das outras, agora compartilhavam o mesmo sofrimento, a mesma sensação de injustiça, a mesma desesperança. E do lado de fora, milhões de pessoas continuavam assistindo ao espetáculo, discutindo quem estava certo ou errado, sem perceber que todos eram vítimas de um sistema que transformava tragédias humanas em entretenimento. Roberto, o assistente que havia filmado o primeiro encontro na praça, estava em seu apartamento olhando para seu computador. Havia recebido dezenas de ligações oferecendo quantias enormes pelo vídeo original. R$50 mil pelo vídeo completo, havia dito um produtor de TV. Roberto sabia que esse dinheiro mudaria sua vida. Como assistente, ganhava pouco, mas toda vez que olhava para o vídeo, via a inocência de Laura, a surpresa de Eduardo, a simplicidade de um momento que deveria ter sido apenas isso. Simples. Ele havia criado aquele monstro. Sua postagem impulsiva havia destruído 3 vidas. Roberto, você vai aceitar a proposta? Sua namorada perguntou. Roberto estava lembrando do rosto de Laura quando foi carregada pelos agentes. Seu telefone tocou novamente. Roberto, última oferta, R$70 mil. Preciso de uma resposta agora. E se eu não vender? Então vamos conseguir de outro jeito. Você não vai ganhar nada. Roberto desligou e olhou para a tela. Ali estava o arquivo que poderia salvar Eduardo e Laura. O vídeo original mostrava a espontaneidade do encontro. Se você pudesse escolher entre ganhar R$70 mil ou salvar uma criança inocente, o que faria? Perguntou a namorada. Você tem algo que pode ajudar a menina Laura? Roberto acenou. Então não. Há o que pensar. Uma criança inocente não merece pagar por algo que não fez. Roberto tomou a decisão que mudaria tudo. Em vez de vender o vídeo, postaria ele completo, gratuitamente, com uma explicação de como tudo havia acontecido. Às 2 da madrugada, publicou: Meu nome é Roberto Silva e eu sou o responsável por toda essa tragédia. É hora de contar a verdade. Quando o sol nasceu, o vídeo já havia sido visto por mais de 5 milhões de pessoas. Pela primeira vez, a opinião pública começou a mudar de direção. O vídeo de Roberto havia se espalhado pela internet como um vírus. Em 12 horas, já era o assunto mais comentado do país. Pela primeira vez, as pessoas puderam ver a verdade sem filtros, sem edições tendenciosas. O vídeo original mostrava claramente Laura sentada sozinha no banco, comendo um pão simples enquanto Eduardo falava ao telefone sobre números que ela conseguia ouvir. Não havia encenação, não havia combinação prévia,
Não havia nada além de uma criança inteligente corrigindo um erro matemático. Mas para Eduardo, que acordou naquela manhã numa cela da Polícia Federal, a mudança na opinião pública chegava tarde demais. Ele havia passado a noite acordado, pensando em Laura. "Mendes", gritou o carcereiro, "você tem visita." Era Marina que havia conseguido autorização para vê-lo. Quando ela entrou, Eduardo percebeu que ela havia chorado. "Eduardo, você viu as notícias? O vídeo do Roberto mudou tudo." "Marina, isso não muda nada. Eu continuo preso, Laura continua numa instituição e Conceição continua desesperada." "Eduardo, há manifestações pedindo sua libertação. Advogados famosos se oferecendo para te defender gratuitamente." Eduardo balançou a cabeça. "Marina, essas mesmas pessoas que agora me defendem são as que me condenaram há 3 dias. A opinião pública é volúvel." "Eduardo, você precisa ter esperança. Laura, por Conceição, por você mesmo." Mas Eduardo havia perdido a esperança. 3 noites numa cela o haviam mudado. Ele havia visto como o sistema tratava os menos favorecidos, como a justiça podia ser arbitrária, como a vida de uma pessoa podia ser destruída por interpretações mal intencionadas. Do outro lado da cidade, Laura estava sentada numa cama estreita no lar Santa Esperança, olhando para a janela com grades que dava para um pátio interno cinzento. Havia outras 12 crianças no dormitório, mas ela não falava com nenhuma. Desde que chegara, só havia dito as palavras estritamente necessárias. "Laura", disse Márcia. "Santos", se aproximando da cama, "tem um pessoal da TV querendo conversar com você. Eles querem ouvir sua versão da história." Laura virou o rosto para a parede. "Não quero falar com ninguém." "Laura, pode ser uma oportunidade para você contar a verdade, para as pessoas entenderem que você não fez nada errado." "Eu já contei a verdade. Ninguém acreditou. Por que acreditariam agora?" Márcia suspirou. Era impossível argumentar com a lógica cruel de uma criança de 10 anos que havia perdido a fé nos adultos. "Sua mãe está tentando te buscar de volta. Ela contratou um advogado." Pela primeira vez em dias, Laura mostrou alguma reação. Seus olhos se encheram de lágrimas. "Minha mãe conseguiu dinheiro para um advogado? Algumas pessoas que viram o vídeo do Roberto se mobilizaram para ajudar vocês. Há uma campanha na internet para arrecadar fundos para a defesa de vocês." Laura fechou os olhos tentando processar a informação. Estranhos na internet estavam ajudando sua família, enquanto o governo, que deveria protegê-la, a havia separado da mãe. "Quando eu posso voltar para casa?" "Ainda não sei, Laura, essas coisas demoram, mas sua mãe não vai desistir de você." Enquanto isso, Conceição estava na sala de um escritório de advocacia no centro da cidade. O advogado André Ribeiro havia se oferecido para representar a família gratuitamente após ver o vídeo de Roberto. Ele era jovem, idealista e havia ficado indignado com a situação. "Senhora Conceição", André explicou, "o caso de vocês é mais complexo do que aparenta. Não basta provar a inocência. Precisamos provar que o Estado agiu de forma inadequada ao separar vocês." "Doutor, eu só quero minha filha de volta. Laura nunca ficou longe de mim nem por uma noite. Ela deve estar apavorada." "Entendo, e vamos fazer de tudo para acelerar o processo. Mas preciso que a senhora entenda. O sistema não gosta de admitir erros. Eles vão lutar para manter a decisão, mesmo sabendo que estão errados." Conceição começou a chorar. "Por que fizeram isso com a gente? A gente nunca pediu nada para ninguém. Laura só tentou ajudar um homem com um cálculo." "Senhora Conceição, às vezes fazer o certo no momento errado pode parecer fazer o errado. Vocês não fizeram nada de errado, mas o timing foi infeliz." "Timing? Doutor, minha filha não tem tempo. Cada dia que ela passa longe de mim é um dia de infância que ela está perdendo." André sabia que Conceição estava certa. Laura estava numa idade crucial, e o trauma de ser separada da mãe poderia deixar cicatrizes permanentes. Naquele mesmo dia, algo inesperado aconteceu. Dr. Roberto Figueiredo, o médico que havia atendido Eduardo anos antes durante sua recuperação do acidente, decidiu falar publicamente.
Ele havia acompanhado toda a situação pelas notícias e não conseguia mais ficar calado. Em uma coletiva de imprensa improvisada na porta de seu consultório, Dr. Roberto falou: "Conheci Eduardo Mendes há 8 anos, quando ele estava se recuperando do acidente que lhe tirou a visão. Ele era um homem devastado, que havia perdido não apenas a visão, mas também a esposa. Durante meses de tratamento, vi como ele lutou para reconstruir sua vida, como ele se dedicou a ajudar outros que passavam por dificuldades similares." O médico fez uma pausa, claramente emocionado. As acusações contra Eduardo Mendes são não apenas falsas, mas ofensivas. Conheço poucos homens com tanta integridade quanto ele. O que está acontecendo é uma perseguição baseada em preconceitos contra deficientes visuais e contra pessoas bem-sucedidas que decidem ajudar os menos favorecidos. As palavras do Dr. Roberto foram como uma bomba na opinião pública. Um médico, respeitado, sem nenhum interesse financeiro no caso, estava defendendo Eduardo publicamente. Mas na prisão, Eduardo não sabia de nada disso. Ele estava deitado na cama de concreto, tentando imaginar como seria explicar para Laura, quando a reencontrasse, por que os adultos haviam criado toda aquela confusão por causa de um gesto simples de bondade. O que ele não sabia era que Laura, naquela mesma hora, estava fazendo a mesma pergunta para si mesma. Por que os adultos complicam tanto as coisas simples? Na manhã seguinte, aconteceria algo que mudaria tudo mais uma vez, mas dessa vez a mudança viria de um lugar que ninguém esperava, do próprio coração da máquina que havia criado aquela injustiça. A juíza responsável pelo caso, doutora Helena Cardoso, tinha uma filha da mesma idade de Laura, e quando ela viu as imagens da menina sendo carregada à força, sentiu algo que não esperava sentir: a dor de uma mãe vendo uma criança inocente ser punida pelos erros dos adultos. Pela primeira vez em sua carreira de 20 anos, doutora Helena começou a questionar se a lei estava sendo justa ou se estava simplesmente sendo aplicada. Enquanto isso, nas redes sociais, a hashtag #Justiça para Laura havia se tornado o assunto mais comentado do país. Milhões compartilhavam o vídeo original de Roberto. Mas para Conceição, essa mobilização virtual era apenas um eco distante. Ela passava os dias caminhando pela casa vazia, segurando as roupas de Laura. "Minha filha deve estar com frio", murmurava, olhando para o casaco pequeno. "Ela sempre teve frio à noite. Quem vai cobrir ela agora?" A dor de Conceição era visceral. Era como se tivessem arrancado uma parte de seu corpo. Havia parado de comer, passava noites acordada e desenvolvera uma tosse nervosa. Na instituição, Laura havia começado a apresentar comportamentos preocupantes. Havia parado de falar com as outras crianças e passava horas desenhando números em pedaços de papel. "São os cálculos que fiz naquele dia", ela explicou para Márcia Santos. "Estou verificando de novo. Se eu estiver errada, talvez tudo isso pare." A resposta partiu o coração de Márcia. Uma criança achava que poderia desfazer uma injustiça refazendo cálculos. "Laura, você estava certa. O problema não são os números." "Então, por que isso está acontecendo?" Márcia não tinha resposta. Na prisão, Eduardo enfrentava seus demônios. Os outros presos o tratavam com curiosidade e desconfiança. "Ei, cego", disse Josué, preso por roubo. "É verdade. Que você está aqui por ter ajudado uma criança?" Eduardo assentiu. "Tentei ajudar, deu errado." "Isso é loucura. No meu bairro, quem ajuda a criança vira herói. Aqui fora, vira criminoso." Eduardo havia perdido 8 quilos em uma semana. Sua pele estava pálida, seus olhos sem brilho. A depressão havia tomado conta dele. Laura havia desenvolvido um ritual. Todo dia, às 3 da tarde, quando costumava chegar da escola, sentava na janela esperando Conceição aparecer. "Estou esperando minha mãe, ela sempre chega às 3 horas. Laura, sua mãe não sabe onde você está." "Então por que vocês não falam para ela?" A lógica simples de Laura deixou Márcia sem palavras. Naquele dia, a Ordem dos Advogados emitiu nota pedindo revisão do caso. O Conselho de Medicina fez o mesmo. Crianças de várias escolas começaram a protestar, saindo das salas com cartazes:
Queremos Laura de volta. Justiça para nossa amiga. Dr. Figueiredo recebeu centenas de ligações de médicos que conheciam Eduardo. Todos contavam a mesma história. Um homem generoso que ajudara suas instituições sem pedir reconhecimento. Era nesse momento de crescente pressão que a juíza Helena Cardoso tomaria a decisão mais importante de sua carreira. Capítulo 8. Na manhã de sexta-feira, a juíza Helena Cardoso chegou ao fórum mais cedo do que o habitual. Ela havia passado a noite inteira relendo o processo de Eduardo e Laura, e pela primeira vez em 20 anos de carreira, questionava profundamente uma decisão que havia tomado. Helena tinha uma filha de 9 anos, Sofia, apenas 1 ano mais nova que Laura. Na noite anterior, Sofia havia perguntado sobre o caso que estava passando na televisão. Mamãe, por que aquela menina não pode ficar com a mãe dela? Ela fez alguma coisa muito ruim? Não, minha filha. Ela não fez nada de ruim. Então por que os adultos a tiraram da mamãe dela? Helena não conseguiu responder. Como explicar para uma criança de 9 anos que, às vezes, o sistema de justiça comete erros irreparáveis? Naquela manhã, ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Ligou para seu secretário pedindo uma audiência de urgência para aquela tarde. Doutora, mas não é protocolo. Marcos, há momentos em que o protocolo deve ser colocado de lado em nome da justiça. Enquanto isso, Eduardo estava na cela deitado em silêncio. Havia perdido completamente a esperança. Marina havia visitado na véspera com mais notícias sobre a mobilização popular, mas ele sabia que mudanças no sistema legal eram lentas, burocráticas. Laura poderia passar meses numa instituição até que a justiça admitisse o erro. Mendes, gritou o carcereiro, pegue suas coisas, você vai para a audiência. Eduardo franziu o senho. Que audiência? Não estava marcado nada. Urgência da juíza. Vamos. Do outro lado da cidade, Márcia Santos chegou ao lar Santa Esperança com uma ordem judicial que a deixou confusa. Laura, ela chamou a menina que, como todos os dias às 3 da tarde, estava sentada na janela esperando Conceição aparecer. Vista sua roupa melhor. Você vai sair daqui. Para onde? Para outra instituição? Não sei, Laura. A juíza quer te ver. Laura sentiu seu coração acelerar. Durante toda a sua vida, juízes eram figuras distantes, quase míticas. Agora ela iria conhecer uma pessoalmente. Márcia, eu fiz alguma coisa errada? Não, Laura, pelo contrário. Conceição estava em casa quando o advogado André Ribeiro ligou. Senhora Conceição, precisa vir correndo para o fórum. A juíza marcou uma audiência de emergência. Hoje à tarde vocês podem se reencontrar. Conceição começou a tremer. Doutor, isso é verdade? Senhora, nunca vi uma juíza marcar audiência de urgência para rever uma decisão própria. Às 2 da tarde a sala estava lotada. Eduardo entrou algemado. Laura entrou acompanhada de Márcia Santos, procurando desesperadamente por Conceição. Quando mãe e filha se viram, o mundo parou. Laura correu em direção à mãe. Conceição se ajoelhou e abriu os braços. Minha filha, minha vida. Conceição chorava. Mamãe sentiu tanto sua falta. Mãe, eu sabia que você ia me buscar. Laura soluçava. A juíza Helena observava com lágrimas nos olhos. Convoquei esta audiência porque cometi um erro grave. Um erro que separou uma família inocente. Um murmúrio percorreu a sala. Após revisar todas as evidências, especialmente o vídeo original, fica claro que não houve crime algum. O que houve foi um ato de bondade interpretado de forma maliciosa. Senhor Eduardo Mendes, a juíza continuou, o senhor está imediatamente liberado. Laura retorna imediatamente aos cuidados de sua mãe. A sala explodiu em aplausos. Eduardo sentiu as algemas sendo retiradas. Laura correu até ele e o abraçou. Senhor Eduardo, obrigada por ter me defendido, ela disse baixinho. Laura, obrigada por ter me ensinado que os números não mentem. Mas mais importante, obrigada por ter me ensinado que fazer o certo vale a pena, mesmo quando parece que não vale. 6 meses. Depois, Eduardo estava numa escola na comunidade do Vale, a mesma onde Laura morava. A escola agora tinha seu nome,
Escola Eduardo Mendes de Educação Financeira. Ele havia usado a polêmica para criar algo positivo. Eduardo havia investido em educação para crianças de baixa renda. Crianças, Eduardo disse para uma turma, hoje vamos aprender sobre porcentagens e quem vai me ajudar é a professora Laura. Laura, agora com 11 anos, havia se tornado professora assistente. Ela aprendera que sua inteligência matemática deveria ser compartilhada. Professor Eduardo, Laura disse com um sorriso, vou ensinar para eles o mesmo cálculo que ensinei para o senhor naquele dia na praça. Eduardo sorriu. E espero que desta vez ninguém transforme uma aula de matemática numa confusão. As crianças riram. A história de Eduardo e Laura havia se tornado lenda na comunidade, como exemplo de que fazer o certo sempre compensa no final. Conceição, que agora trabalhava como coordenadora da escola, observava de longe. Sua filha havia crescido muito. A experiência dolorosa a havia tornado mais madura. Laura, Conceição disse ao final da aula, você não se arrepende de ter falado com o senhor Eduardo naquele dia? Laura pensou. Mãe, se eu não tivesse falado, ele teria perdido 3 milhões de reais e hoje não existiria esta escola. E você acha que todo o sofrimento valeu a pena? Mãe, eu aprendi que fazer o certo não significa que as coisas vão dar certo imediatamente. Às vezes dói muito primeiro, mas no final sempre compensa. Eduardo, que ouvia de longe com sua bengala dourada na mão, sorriu. Laura havia aprendido em 11 anos o que muitos adultos nunca aprendem, que a integridade vale a pena. Naquela tarde, quando saíam da escola juntos, como sempre faziam, Laura perguntou, Senhor Eduardo, o senhor ainda fica bravo com as pessoas que nos fizeram sofrer? Eduardo parou e pensou. Laura, aprendi que ficar com raiva das pessoas que nos machucaram só nos machuca mais. É melhor usar essa energia para construir algo bom. Como esta escola. Como esta escola. Como nossa amizade. Como a lição que mostramos para o mundo. Que uma criança inteligente e um adulto de bom coração podem mudar as coisas, mesmo quando tudo parece perdido. Laura sorriu e segurou a mão de Eduardo. Conceição caminhou ao lado deles. 3 pessoas que o destino havia unido de forma dolorosa, mas que agora eram uma família, escolhida, construída sobre os valores que realmente importam, honestidade, coragem e a certeza de que fazer o bem sempre vale a pena. E assim, na Escola Eduardo Mendes de Educação Financeira, todos os dias dezenas de crianças aprendiam não apenas matemática, mas a lição mais importante de todas, que ter coragem para fazer o certo, mesmo quando parece impossível, é o que torna uma pessoa verdadeiramente rica. Roberto, coordenador dos projetos sociais de Eduardo, frequentemente visitava a escola. Sua decisão de revelar a verdade havia mudado as vidas de todos. A escola havia se tornado um símbolo na comunidade. Crianças, que antes viam na educação apenas uma obrigação, agora corriam para as aulas. Professor Eduardo, disse uma menina de 8 anos, é verdade que a professora Laura salvou sua empresa só fazendo uma conta? Eduardo sorriu. É verdade. E a lição mais importante é, qualquer um de vocês pode fazer a diferença na vida de outra pessoa, Laura acrescentou. Mas lembrem-se, fazer o certo às vezes é difícil. As pessoas podem não entender no começo, mas se tiverem certeza de que estão fazendo o bem, nunca desistam. Conceição, observando da porta, sentia orgulho. Sua filha havia se tornado uma jovem, sábia, capaz de transformar dor em ensinamento. Naquela tarde, os 3 caminharam pela comunidade. As pessoas os cumprimentavam com carinho. Eduardo não era mais visto como o ricaço, mas como o homem que havia trazido esperança para seus filhos. Vocês sabem, Eduardo disse, parando na praça onde tudo começara. Eu costumava pensar que minha cegueira era minha maior limitação. Hoje percebo que ela me ensinou a enxergar com o coração. E eu aprendi que ser diferente não é ruim, Laura disse, sentando-se no banco. Ser inteligente não é motivo para ter vergonha. Conceição se sentou entre eles. E eu aprendi que uma mãe pode ser pobre em dinheiro, mas rica em orgulho. O sol se punha, pintando o céu de dourado. Era o fim de mais um dia na nova vida que haviam construído, uma vida baseada na certeza
de que sempre há luz do outro lado para aqueles que não desistem de fazer o certo. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Eduardo e Laura tenha tocado o coração de vocês. Se você se emocionou com essa jornada de superação, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual parte mais te marcou. Foi o primeiro encontro na praça? A coragem de Conceição em proteger sua filha? Ou a determinação de Eduardo em transformar sua dor em algo positivo? Todos os dias trazemos histórias que revelam como uma atitude de bondade pode transformar vidas. Histórias que nos fazem acreditar que fazer o certo sempre vale a pena no final. Te esperamos no próximo episódio, com mais emoção e histórias que vão fazer você refletir sobre honestidade, coragem e solidariedade. Porque às vezes as lições mais valiosas vêm dos momentos mais difíceis.